Graça e paz. Batismo com fogo. Você sabe o que é? Uma minoria da classe dos pentecostais acreditam numa terceira experiência com o Espírito Santo. A primeira, todos nós conhecemos. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor das nossas vidas, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. E nós nos mantemos numa condição de morada do Espírito. A segunda experiência é chamada como revestimento de poder ou o dom do Espírito Santo, que no caso é o batismo, a imersão no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo passa a morar, passa a estar sobre nós, para que nós venhamos realizar a nossa função, o nosso chamado no reino de Deus. O Espírito Santo estando sobre nós, ele nos unge para realizar um chamado. E recebemos dons espirituais que equipam esse ministério, seja ele apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Só que alguns pentecostais acreditam na terceira experiência, batismo com fogo. E essa é só para os messias mesmo, porque é um batismo de fogo, queima mesmo. Mas na verdade é uma interpretação errada, utilizando de Lucas e Mateus. Mateus 3,11, João ele está no Rio Jordão batizando e pregando. E ele vai citar sobre Jesus batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo. Mas nós temos que entender para quem que João estava dizendo que Jesus iria batizar tanto com o Espírito Santo como com fogo. E ressaltando que uma das simbologias do Espírito Santo já é fogo mesmo. É fogo, como é azeite, como é pomba, como é água. Então não faria sentido João dizer, eu batizo com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, sendo que o Espírito Santo já é um fogo. Então ele diria, e Jesus batiza com o Espírito Santo e com o Espírito Santo. Não faz sentido. Na verdade é uma interpretação errada, porque no versículo 7, quando João percebe que muitos fariseus e escribas estavam indo até ele para serem batizados, ele começa a advertir, dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês estão vindo batizar sem produzir nenhum fruto de arrependimento? E ele começa a dizer, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Primeiro ele diz que para ser batizado tem que produzir fruto de arrependimento. Depois ele diz que a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Esse, no caso, é o versículo 10. No versículo 11, ele diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. E depois ele diz, ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E muitos acreditam que esse fogo é um fogo de purificação, um fogo para sentir a presença de Deus, um fogo para renovação. Mas na verdade o único fogo relatado em Mateus capítulo 3, versículo 11, é um fogo de juízo, porque não existe nenhum fogo que nos purifica. A única forma de sermos purificados é por intermédio do sangue e da palavra de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz que por meio do sangue de Jesus nós somos purificados de todo pecado. Paulo diz em Efésios 2, 26, que a fim de santificá-la, purificando por meio da lavagem da água pela palavra. Então a palavra de Deus e o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. João 15:3, Jesus disse que nós já estamos limpos por causa da palavra que ele tem falado. Então a palavra de Deus e o sangue de Jesus que nos purifica. Não existe um fogo que vai purificar o nosso pecado, que vai queimar. Não existe isso. E também não existe essa interpretação de batismo com fogo para sentir a presença de Deus. E se esse batismo com fogo estivesse relacionado a um batismo de revestimento de poder, a um batismo para os filhos de Deus, esse batismo com fogo seria mencionado mais vezes. E você vê a única vez na Bíblia dizendo sobre batismo com fogo é em Mateus e em Lucas. Atos 1, capítulo 5, Jesus diz, porque na verdade vocês foram batizados, João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Você não vê mais o assunto de batismo com fogo.
porque batismo com fogo estava relacionado com a ida de escribas e fariseus indo querer batizar sem produzir frutos de arrependimento. No Evangelho de Marcos, João fala: e ele vos batizará com o Espírito Santo, porque nesse texto não está relatado nenhuma vinda de escribas e fariseus querendo batizar. Você não vê mais nenhuma passagem bíblica falando sobre batismo com fogo. Você vê Pedro falando de batismo com o Espírito Santo, Jesus falando de batismo com o Espírito Santo, Atos 2, Atos 10, Atos 19, relatando sobre batismo no Espírito Santo. Não existe essa terceira experiência como a experiência mais poderosa, a experiência de fogo, a experiência que purifica pecado, a experiência que renova os filhos de Deus. Porque se batismo com fogo é para purificar pecados, então a morte de Jesus é considerada inválida. Porque se batizar com fogo é para a purificação dos meus pecados, o sangue não é suficiente. Automaticamente eu estou dizendo que o sangue de Jesus e a palavra de Deus ela não traz purificação na minha vida. E se batismo com fogo é para sentir o fogo do Espírito, não faz sentido, porque então esse batismo com o Espírito Santo não é suficiente, porque quando nós somos imersos no Espírito Santo, o Espírito Santo inunda em mim e eu sou inundado no Espírito Santo. E Paulo diz que o que se une ao Senhor, se une com Ele um só Espírito. Então meu Espírito está junto com o Espírito de Deus. E se o Espírito Santo mora dentro de mim e se Ele está sobre mim, a chama do Espírito está dentro e a chama do Espírito está sobre mim. Não ia precisar de ser batizado com o Espírito Santo, que é fogo, e com fogo. Qual fogo é esse? É o fogo do juízo. Então batizar com fogo não é ser batizado no Espírito Santo, é um batismo de juízo para ímpios, porque ele vai pegar esse trigo e jogar num fogo que queima e nunca se apaga.